Confira como a mídia reagiu à estreia de Ancelotti na seleção brasileira. Após o empate sem gols contra o Equador, neste vídeo você vai ver as principais manchetes e opiniões sobre o primeiro jogo do italiano no comando do Brasil. Vocês acham? Tô assistindo aqui pela Globo, Luiz Roberto, gente boa, baita narrador. Vocês acham que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com Andrei, Martinelli, Matheus Cunha? Vocês têm ideia o que foi a última seleção que a gente ganhou o título? Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. E ainda tem os babaca ainda que fala do Rivaldo. Cara, juro, não é querer só cornetar, mas que coisa feia, que coisa horrível. Não, e o que mais me deixa impressionado, teve uma bola que o cara meteu pro Matheus Cunha, a bola passou entre as pernas dele. Entre as pernas. Cara, que vergonha. Tá, parabéns aí. A pergunta pro Vinícius Júnior. E aí, Vinícius Júnior, como é que é a estreia com o nosso querido Carlos Ancelotti? Ah, foi legal, ele é o melhor treinador que eu já tive. Legal. E aí, agora, os ingressos sendo bem vendidos, né? Lá em São Paulo, sempre é, irmão. Mas por que não pergunta isso, Vinícius Júnior? Por que você não faz gol na seleção brasileira? Por que no Real Madrid você joga muito e você ganhou 2 Champions, 2 gols em 2 finais? E por que na seleção você não joga nada? Por que você não é um jogador comum na seleção brasileira? O que falta? Qual o esquema que falta, Vinícius Júnior, para você jogar bem na seleção brasileira? Quem que tá errado? É o treinador? É os jogadores? Ou você que não consegue jogar na seleção brasileira até porque tá vestindo a camisa número 10? Não é uma pergunta boa? Equador 0, Brasil 0, a estreia do Ancelotti, que tentou fazer o quê, na minha opinião? Tentou arrumar a casinha lá atrás pro Brasil, não sofreu o que vinha sofrendo nos jogos anteriores. Conseguiu? Conseguiu. A gente não foi ameaçado. Por outro lado, cobertor de pobre. A gente também não ameaçou ninguém. Fizemos uma partida muito ruim. Chutamos 4 bolas na direção do gol, nem pra dizer que foi no gol, do Equador durante 90 minutos. A maior parte dos jogadores do Brasil não jogou porra nenhuma. Então a gente não tem muito como salvar esse ou aquele e tal. Tem alguma coisa positiva? O árbitro. Acho que ele foi razoavelmente bem. A seleção brasileira tem alguma responsabilidade no Ancelotti? Zero. O cara treinou o time 2 vezes, não tem a menor possibilidade. Nunca dei crédito e nunca detonei treinador por causa de uma semana de treinamento. Não existe isso. O cara treinou o time 1 ou 2 vezes. Então não tem, nem teria crédito se o Brasil ganhasse o jogo 3-0, nem tem demérito dele nisso. O que me assusta nos 90 minutos do Brasil e Equador é a falta de coragem de alguns jogadores da seleção brasileira. É a falta de personalidade. Eu sei que todo mundo tá ali com o cu na mão, acabou de tomar uma paulada da Argentina, pô, a gente não quer perder e tal. Mas, irmão, 2 bolas pra chutar. Wanderson e Gerson. Pô, enfia a porrada, irmão. Tá com medo do quê, cara? Enfia a porrada no gol, brother. São 2 bolas. Foram 2 bolas que a gente tem pra chutar. Chuta no gol. Os dois pensaram em fazer outra coisa. É uma bola queimando. É aquela bola que fala assim, se eu posso tentar ir pra cima de 2 caras aqui e dar um drible, mas é melhor não, porque se eu perder a bola... Se você perder, perdeu. Tenta, cara. Vocês são todos jogadores de seleção brasileira. Vocês são todos jogadores de alto nível. O Brasil perdeu de 7-1 numa Copa do Mundo dentro do Brasil. Sabe o que aconteceu? Nada. Por que é que vocês acham que se vocês perderem uma bola, errarem uma bola, alguma coisa contra o Equador vai mudar alguma coisa? Não vai acontecer nada, irmão. Não acontece nada. Tenta, corre o risco. Essa seleção brasileira tem muito pouca personalidade. A falta de grito, de chamar a atenção um do outro durante o jogo, me incomoda. Eu sei que isso é parte de uma geração do futebol que tem discutido isso. Não pode chamar a atenção do seu companheiro na frente dos coleguinhas. Não pode. Você tá expondo o seu companheiro se você dá um esporro nele. Gatilho, vai pro psicólogo. Pelo amor de Deus, gente. Isso é futebol. Ninguém grita com ninguém. Ninguém tá cobrando ninguém. Porra, chacoalha lá, gente. Pelo amor de Deus. Grita um com o outro. Pede aqui, corrige ali, porra. Tá todo mundo ali fazendo o seu, cada um num quadrado. Parecia um time de botão. Ninguém se aproxima de ninguém. Gente, tá faltando personalidade. Não é só questão tática, não. Falta personalidade, cara. Tenta a porra da jogada. Pede a porra da bola. Eu não vi um braço erguido no campo. Dá em mim, porra. Não tem isso, cara. E o que é pior, não vai ter, porque pelo jeito já se vão aí alguns anos que a gente tá vendo, e uma série de jogadores que, infelizmente, por mais que a gente admire, e torce e goste, são caras que não se firmam. Bruno Guimarães, por exemplo, o Bruno Guimarães, cara, caraca, quanto tempo o Bruno Guimarães tá na seleção brasileira? Ele nunca se firmou, ele nunca conseguiu entregar alguma coisa que não seja nota 5,5, 6. Então, Bruno, obrigado, deixa eu tentar outro, porque, cara, é uma repetição, às vezes, que cansa, entendeu? Richarlison, muito bom jogador, eu adoro o Richarlison, mas na seleção brasileira, cara, o Richarlison nunca foi fodão, né?
Dá uma chance pro Matheus Cunha, chegando agora. Pra que voltar no Richarlison? Então, difícil, cara. Vamos ver contra o Paraguai. Assim, não esperava nada muito além disso, né? Poucos dias de treinamento, ele não conhece os jogadores assim profundamente. Alguns ele conhece de enfrentar, de ver, de observar, outros nem tanto. Foi buscar alguns atletas experientes em seleção, o que até faz sentido para um começo de trabalho, mas é uma primeira convocação, tem muitas questões que só no campo, na hora H, você vai encontrar as respostas, né? Eu acho que o Richarlison é uma delas, né? O nível do Richarlison caiu muito da Copa para cá, ele teve vários problemas, conseguiu melhorar um pouco o seu desempenho no seu clube, mas hoje, claramente, assim, sem a menor condição de ser um atacante da seleção brasileira. Pode ser que volte em outro momento, mas acho que já, assim, para mim já é um nome quase descartado, assim, você pensar nele nos próximos jogos. Não mostrou nada. Ele buscou ali um Casemiro, o Marquinhos que vinha jogando, o Alexandro, ter ali um pouco mais de rodagem de seleção, mas o Brasil teve dificuldades, o Equador marca forte, é um time competitivo, já treinado há mais tempo pelo Sebastião BKSS. Achei que o 0-0 foi um bom negócio, jogo de poucas oportunidades, e o Brasil agora fica atrás também do Paraguai, como você disse, que venceu o Uruguai, e é o próximo adversário na terça-feira. O Brasil segue atrás do Equador, foi ultrapassado pelo Paraguai, ele vai precisar buscar um resultado positivo contra o time paraguaio, que está 9 jogos invicto, venceu 5, empatou 4 dos seus últimos 9 compromissos nas eliminatórias. A última derrota foi justamente para o Brasil, lá atrás. Então, um momento bem importante na busca pela classificação, mas acho que começo assim não daria para esperar muita coisa além disso, não. Acho que o 0-0 foi bem interessante para o time brasileiro e para o técnico italiano. O Ancelotti a gente sabe, né? Outro dia, não faz nem um mês, estava beira aí do Real Madrid na Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, é visto no mundo todo, tem um pedigree muito grande, né? Então há de se ver aqui mesmo. Eu estava no estádio do Corinthians no final de semana, ele esteve lá assistindo Corinthians e Vitória, e quando anunciou o nome do Ancelotti, todo mundo aplaudiu e vibrou com a presença dele. Esse cara que tem esse carisma, tudo. Em relação ao jogo, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil enfrentar esse Equador lá em Quito, né? Uma seleção forte, que marca bem, que joga bem, tem um zagueiro lá campeão até europeu junto com o Marquinhos, né? O Pátio. Quer dizer, o Caicedo, que é o jogador mais caro da Premier League, da história da Premier League, também em campo. Não estava ainda com alguns desfalques, sem o seu goleiro, sem Ener Valencia, que é o cara que marca gols para essa seleção equatoriana. Em relação à seleção brasileira, eu resumindo tudo que eu vi na noite de hoje, pelo menos marcou melhor. O Brasil cercava muito, né? Marcava a distância. No jogo de hoje, com a presença do Casemiro e o Bruno Guimarães diminuindo o espaço, com o Gerson ali, mas falta criação, né? Esse meia que a seleção, o futebol brasileiro sempre foi acostumado, tanto em clubes como em seleção, está faltando, né? Esse meia de criação. Você pode ter o Vinícius Júnior de um lado, o Estevão do outro, o próprio Richarlison ou qualquer outro, mas essa bola tem que chegar com facilidade, esse último passe, né, de acertar, coisa que os argentinos têm, até o próprio Botafogo tinha aí com o Almada quando estava, esse camisa 10 que tem essa lucidez de enxergar esse passe, porque o Gerson, o Casemiro e o Bruno Guimarães são jogadores de meio campo, mas não é o do último passe, do passe que a gente fala no baralho que pifa, né, que bota o ar de ouro na cara do gol. Então tá faltando isso, né? Pro jogo aqui em Itaquera, o Rafinha provavelmente deve estar voltando. Não sei como vai ser que o Ancelotti vai escalar essa seleção diante do Paraguai. Pode deixar de repente os mesmos 3 lá na frente, o Estevão, o Richarlison e o Vinícius Júnior, e o Rafinha pelo meio. Eu não sei, né? Mas que precisa desse homem para dar esse último passo, porque tem jogadores. Entrou ali o Matheus Cunha, entrou o Martinelli, foi pouco falado. Se você pegar, Flávio, no valor individual, o zagueiro ali tranquilo, uma partida tranquila, o Equador também não criou muito, mas o Brasil, em termos de criação de chances de gol, muito pouco. É natural que, claro, o Rafinha vai jogar contra o Paraguai, óbvio. Sai o Estevão? Não tiraria não, manteria, talvez eu tirasse o Richarlison e começasse com o Matheus Cunha. Eu botaria o Rafinha por dentro. Porque eu estava vendo hoje, Flávio, hoje um jogo à tarde, entre Espanha e França, e o Yamal joga ali na beirada, só que os meia faz a bola chegar nele toda hora e bota ele em condições de mano com o adversário.
E aqui a gente abre o Vinícius Júnior de um lado, o Estevão do outro lado, e essas bolas sempre quando chegam nele, tá sempre bem marcado pro duelo. Não sobra. Não, porque aí já faz parte, por isso que eu falei assim, precisa dos meias, por exemplo assim, quando o Almada estava no Botafogo, ele fazia com que essa bola chegasse no Luiz Henrique livre, sempre assim, no Igor Jesus. E falta isso na seleção brasileira. Você tem jogadores de beirada muito bom, né? Por exemplo, assim, o Vinícius Júnior, pessoal, o Vinícius Júnior hoje em dia mais no Real Madrid do que na seleção. Mas os meia lá, o Toni Kroos, o Modric, o Valverde, encaixa o passe para ele, bota em condições de mano. E aqui eu tava olhando hoje no jogo, pode ver, tá sempre pegando a bola muito atrás, e tendo que partir para o time, para o duelo muito longe do gol. Eu tava vendo hoje o Yamal, ele sempre pega a bola em condições de deixar o adversário dele, o marcador dele, em lance de perigo que é perto da área. Perto da área, mesmo estando aberto, ele acha aquele espaço com 3 dedos, ele entra na área. Pode ver o primeiro gol da seleção espanhola, ele que dá o passe por dentro, faz uma parede e a bola sobra para o Nico Williams. Então eu vejo que os homens de beirada no Brasil, o meio campo na seleção brasileira, os homens de meia, tem que botar mais esses caras no mano. Senão vai ficar nisso aí. O menino jogou bem, o Vinícius Júnior não mesmo, mas a criatividade no meio campo do Brasil, nessa geração, tá muito pouca qualidade. Jogo da seleção brasileira, sempre a mesma coisa. Dá sono, dá preguiça de trabalhar. Eu lamento trabalhar com esporte para ter que ver jogo de seleção brasileira. Gente, é muito jogo ruim. Ah, mas o Ancelotti chegou. Primeiro que o Ancelotti não é mágico. Segundo, acabou de chegar, não vai mudar o time. Agora, esses jogadores da seleção brasileira, eles têm que jogar mais, gente. É tudo jogador de nível europeu, nível mundial, disputando ali para prêmios de melhor do mundo. Como é que pode a seleção brasileira não jogar nada? E aí vão dizer, ah, mas é contra o Equador, uma seleção forte, fora de casa. Forte aonde? Aonde que o Equador é uma seleção forte? O Equador é e sempre será uma seleção fraca ou mediana. O Brasil é que tá perdendo o futebol brasileiro, gente. É ridículo ver jogo da seleção. Não cria. Quando cria, não aproveita. Muda técnico. Entra um, sai outro. E nada muda. Primeiro, a zona, o pardieiro que é a CBF, nem merece que essa seleção brasileira jogue alguma coisa. Porque a CBF é uma das vergonhas do Brasil. A gente viu as eleições, tudo que aconteceu na CBF. E segundo, estão conseguindo destruir o futebol brasileiro, gente. Joga mal, não é vista como uma das seleções mais respeitadas do mundo. Vê Espanha e França hoje e vê o jogo do Brasil. Mostra o quanto o nosso futebol está longe de se tornar a maior potência do futebol novamente. Está muito longe. É outro futebol. Vê a Espanha, vê a França, vê as seleções europeias. A gente até desanima de ver o futebol sonolento da seleção brasileira. E aí, o que você achou da estreia de Ancelotti na seleção brasileira? Concorda com as opiniões da mídia? Ou acha que o time ainda vai surpreender? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o mundo do futebol. Valeu e até a próxima!